Aproveita a história. Sarah estava no seu limite. Ela não comia direito há 3 dias, e a fome misturada ao cansaço era como um peso constante em seus ombros. Seus pés doíam dentro dos tênis desgastados, e seu estômago roncava tão alto que ela precisava se abraçar para abafar o som. Ela vagava sem rumo, vasculhando cada canto da cidade, procurando por uma placa de "precisa-se" ou alguém disposto a lhe dar uma chance. Qualquer coisa. Um trabalho de limpeza. Uma entrega. Um recomeço. Ela só precisava de uma oportunidade. Ao se abaixar para amarrar o cadarço, ela avistou algo incomum no chão. Uma carteira de cor escura, elegante e com aparência cara, caída bem ao lado de um poste de luz. Ela a pegou com cuidado. Quando a abriu, o coração de Sarah disparou. Estava recheada de dinheiro, notas cuidadosamente dobradas. Tantas que ela nem tentou contar. Apenas uma delas seria suficiente para comprar uma refeição decente. Com todo aquele dinheiro, ela poderia sair das ruas, alugar um pequeno quarto, comprar roupas novas, recomeçar. Seu peito apertou. Aquela carteira poderia mudar sua vida. Mas junto com o dinheiro, havia também documentos e um cartão de visita. O nome no cartão fez seus olhos se arregalarem. Henry Mitchell. Ela conhecia aquele nome. Ele era um dos empresários mais influentes do país, dono de uma empresa bilionária. E ali, em suas mãos, estavam seus dados pessoais, incluindo o endereço de sua casa. Sarah respirou fundo, lutando contra seus próprios pensamentos. A necessidade era avassaladora, mas dentro dela, algo falava ainda mais alto. A voz de sua avó, repetindo as palavras que ouvira por toda a vida. Faça o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A honestidade vale mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Ela fechou a carteira com firmeza. Não era dela. Por mais doloroso que fosse, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Então, começou a caminhar em direção ao endereço. Depois de horas caminhando, ela finalmente chegou. A mansão era como outro mundo. Alta, imponente, cercada por muros elegantes e um portão de metal maciço. Só de olhar, a garganta de Sarah secou. Ela não tinha ideia por onde começar. Aproximou-se lentamente e apertou o botão do interfone. Nada. Ela bateu palmas. Segundos depois, um homem apareceu. Ele usava uma camisa social, calças pretas e tinha uma expressão severa. Ele parou atrás do portão, olhando-a de cima a baixo com óbvio desdém. O que você quer? Ele perguntou impacientemente. Preciso falar com o Sr. Henry Mitchell. É importante. O homem zombou, cruzando os braços. O Sr. Mitchell não está recebendo ninguém, especialmente gente como você. Sarah manteve-se firme, mesmo enquanto seu rosto ardia de vergonha. Por favor. É muito importante. Não vou tomar muito do tempo dele. Ele soltou uma risada seca. Escute, não damos esmolas aqui, está bem. Vá tentar em outro lugar. Este bairro não é para você. Ela apertou a carteira contra o peito, sentindo o coração bater forte. Não estou aqui para pedir nada. Só preciso falar com ele. É sério. Se ele descobrir que estive aqui e você não me deixou falar com ele, você vai se arrepender. O homem revirou os olhos. Ah, é. E por que seria? O que você quer com o Sr. Mitchell? Isso é entre mim e ele. O segurança franziu a testa, desconfiado. Você acha que pode enganar alguém aqui com essa ceninha? Sarah respirou fundo. Ela estava prestes a explodir. Este homem não tinha ideia do que ela carregava, de como seu mundo estava desmoronando, e ainda assim ela escolhera fazer a coisa certa. Por favor, ela insistiu, sua voz firme. Apenas peça para ele vir aqui. Se ele disser que não quer me ver, eu vou embora. Eu prometo. O guarda ainda parecia cético, mas algo na maneira como ela falou o fez hesitar. Depois de mais alguns segundos olhando para ela, ele resmungou. Espera aqui. Sarah soltou um suspiro trêmulo quando ele desapareceu atrás dos muros da mansão. Ela ficou ali, sozinha, olhando para a entrada grandiosa que mais parecia um palácio. O portão permaneceu fechado, a carteira ainda firme em suas mãos. Seus olhos lacrimejaram, mas ela piscou com força. Ela não choraria. Não aqui. Não agora. Lá dentro, Henry Mitchell estava em seu escritório, revisando relatórios quando 3 batidas fortes soaram em sua porta. O que é? Ele perguntou sem desviar o olhar da tela. Senhor, tem uma mulher no portão. Ela diz que precisa falar com o senhor. Mas ela é estranha. Parece que mora na rua.
Henry franziu a testa. E o que ela quer? Ela não disse, apenas insistiu, não quis ir embora. Henry suspirou levemente, apoiando os cotovelos na mesa. Nome. Ela não disse, apenas pediu para falar com o senhor, disse que era importante. O empresário pensou por um momento, normalmente ele teria recusado sem hesitar. Mas havia algo no tom do guarda, uma insistência diferente. Uma pequena faísca de curiosidade o cutucou por dentro. Tudo bem, ele respondeu, estou indo. Sara ainda estava parada, imóvel, quando o portão finalmente começou a se abrir. Ela viu o homem caminhando em sua direção, alto e imponente, vestindo um terno elegante com uma expressão séria. Era ele. Henry Mitchell parou em frente ao portão, a testa levemente franzida, observando a mulher com um olhar cansado, roupas desgastadas e olhos firmes. Ele esperava alguém fazendo uma cena, talvez exigindo algo, mas o que viu foi diferente. Sem outra palavra, Sara estendeu a carteira para ele. Encontrei isto na Rua 13 esta manhã. Sua voz era baixa, mas firme. Henry pegou a carteira e a abriu rapidamente. Seus olhos percorreram cada compartimento. Tudo estava lá. O dinheiro, os cartões, os documentos importantes, até mesmo anotações com contatos confidenciais. Ele soltou um suspiro lento, sentindo um estranho alívio. Você não pegou nada? Ele perguntou, ainda surpreso. Não era meu, Sara respondeu. Henry ergueu o olhar, estudando-a. Ela estava desalinhada, o cabelo preso descuidadamente, o rosto pálido pelo frio. Mas havia algo em seus olhos, algo forte, honesto. Qual é o seu nome? Sara. E por que você veio até aqui? Ela engoliu em seco. Ela não estava acostumada a conversas como aquela, especialmente com alguém como ele. Porque era a coisa certa a fazer. Eu não conseguiria dormir sabendo que fiquei com algo que não era meu. Henry assentiu lentamente. Ele estava acostumado a pessoas que escondiam suas verdadeiras intenções, que se aproximavam dele por ganho pessoal. Mas esta mulher, sem nada nas mãos e tudo a perder, tinha feito a coisa certa sem esperar nada em troca. Henry ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para o guarda. Abra o portão, senhor. O homem pareceu surpreso. Ela vai entrar. Os olhos de Sara se arregalaram. Não há necessidade. Eu só queria devolver. E agora você vai tomar um café, ou chá, ou o que preferir. Você me fez um favor enorme. Entre. Sara hesitou, mas deu um passo à frente. Ela se sentia deslocada, como uma peça perdida em um quebra-cabeça. Fique à vontade, ele disse. Sente-se. Volto já. Alguns minutos depois, Henry voltou com uma xícara de chá e um prato com 2 pães de queijo. Espero que goste, ele disse, entregando-lhe o prato. Ela pegou e murmurou um obrigada, quase inaudível. Era a primeira bebida quente que tomava em dias. Você mora por perto? Henry perguntou, sentando-se na poltrona ao lado dela. Sara encarou a xícara por um momento antes de responder. Na verdade, eu não moro em lugar nenhum. Estou nas ruas há alguns meses. Henry ergueu as sobrancelhas, surpreso. Mas você? Perdi meu emprego. Minha avó faleceu. Éramos só nós duas. Depois que ela se foi, tudo começou a desmoronar. O aluguel, as contas, e antes que eu percebesse, estava sozinha. E então, ninguém mais me contratava. Ela deu de ombros como se tentasse aliviar sua própria história, mas seus olhos revelavam o cansaço, o peso das noites sem dormir, da fome constante. Mesmo assim, você devolveu minha carteira, ele disse, quebrando o silêncio, mesmo podendo tê-la pego. Sara apenas assentiu. Não havia mais nada a dizer. Henry a estudou mais de perto. Havia algo nela, uma força silenciosa, uma espécie de honestidade que ele raramente via nas pessoas. Eu posso te ajudar, ele disse de repente. Os olhos de Sara se arregalaram de surpresa. Eu não quero caridade. Não é caridade. É gratidão. Do que você precisa? Ela hesitou. Eu só preciso de um emprego. Qualquer emprego. Um recomeço. Henry ficou em silêncio por alguns segundos, ainda processando tudo. Vou pensar em algo, ele finalmente disse. Só me deu um momento. Antes que pudesse continuar, seu telefone vibrou no bolso. Quando ele o tirou e olhou para a tela, sua expressão mudou. Preciso atender. Por favor, espere aqui. Apenas alguns minutos. Sara assentiu, sentindo-se um pouco desconfortável. Henry se afastou pela casa,
pressionando o telefone contra o ouvido. Ela permaneceu na espaçosa sala de estar, sentada na beirada do sofá como se não quisesse deixar rastros. Tudo ali era bonito demais, limpo demais, caro demais, um lugar ao qual ela claramente não pertencia. Enquanto estava sentada em silêncio, ouviu passos suaves. Lentamente, ela se virou para o corredor. Um menino pequeno, de uns 6 anos, apareceu na porta. Ele usava um pijama azul com estrelas e segurava um carrinho de brinquedo nas mãos. Ele parou quando a viu e ficou olhando em silêncio. Sarah lhe deu um sorriso gentil. Oi. O menino deu um passo hesitante, depois outro. Ele se aproximou, ainda quieto, mas curioso. Qual o seu nome? Ele perguntou, a voz pequena, mas clara. A pergunta pegou Sarah de surpresa. Ela não esperava nenhuma interação, muito menos uma conversa. Sarah, e o seu? Ethan. Ela sorriu mais abertamente. Que nome bonito. Gostei do seu carro. Ele é rápido. Ethan assentiu timidamente e sentou-se no tapete, deslizando o carrinho pelo chão polido. Sarah se abaixou lentamente, sentando-se ao lado dele como se tentasse não assustar um passarinho. Sabe o que é ainda melhor que um carro? Ela perguntou em um sussurro brincalhão. O menino ergueu o olhar, curioso. Uma rampa. Ela pegou uma almofada do sofá e a colocou em um leve ângulo no chão. Que tal testarmos uma pista de corrida? Ethan colocou o carro no topo da rampa improvisada e deu um empurrão. O brinquedo deslizou até bater em uma das pernas da mesa. Ele olhou para Sarah e riu, uma risada suave e genuína com um brilho nos olhos que parecia ter sumido há muito tempo. Sarah se juntou a ele, tentando conter a emoção que subia em seu peito. Esse carro é um foguete, ela disse, animada. Do outro lado do corredor, parado, Henry observava tudo. Seu telefone estava desligado, ainda na mão, mas ele estava congelado, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Seu filho, rindo. Seu coração apertou. Fazia 3 anos que Ethan não sorria daquele jeito. Desde que Olivia, sua esposa, faleceu, o menino havia-se fechado completamente. Nenhuma babá conseguira se aproximar dele. Psicólogos, professores, terapeutas, todos haviam falhado. Ethan mal falava, nunca interagia e nem mesmo respondia quando alguém falava com ele. Mas agora, na frente daquela mulher que ele acabara de conhecer, ele estava rindo. Inacreditável. Henry sussurrou para si mesmo. A cena diante dele o deixou imóvel. Sarah estava rindo com Ethan, construindo outra rampa com mais almofadas, enquanto o menino empilhava objetos para criar obstáculos. Ethan levantou o carro, apontando para a almofada. Você acha que ele vai pular? Só há uma maneira de descobrir, piloto, Sarah incentivou. O menino empurrou o carro com força. Ele voou no ar, captou e pousou de lado com um baque suave. Os olhos de Ethan se arregalaram e ele soltou outra risadinha espontânea. Henry sentiu os olhos arderem. Ele voltou para a sala de estar, tentando se recompor. Sarah notou sua presença e imediatamente se levantou. Me desculpe, ele veio falar comigo e... Henry levantou a mão. Não se desculpe. Isso foi a coisa mais incrível que vi em muito tempo. Ethan olhou para o pai e, para sua surpresa, falou sem ser solicitado. Papai. O carro pulou. Sarah fez uma rampa. Henry precisou de um segundo para absorver aquilo. Pulou mesmo. Ele perguntou, a voz um pouco embargada. Ethan assentiu com um sorriso orgulhoso. Sarah, incerta, olhou para Henry. A emoção nos olhos dele era clara. Ele está bem. Ele está melhor do que esteve em 3 anos. Henry desviou o olhar, respirou fundo e depois se virou para Sarah com intensidade. Eu ia pensar em algo que pudesse fazer por você. Agora, acho que encontrei. Sarah franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Meu filho não é o mesmo desde que perdeu a mãe. Ele se fechou para o mundo. Nenhum profissional, por mais qualificado que fosse, conseguiu romper suas barreiras. Mas você? Ele fez uma pausa, como se pensasse em voz alta. Você acabou de chegar. E ele? Falou. Riu. Brincou. Sarah olhou para Ethan, que agora estava deitado no tapete, girando o carro no ar. Ele só precisava de alguém que não o pressionasse. Alguém que apenas estivesse lá. Henry se aproximou. Tenho uma oferta, mas entenda que isso não é caridade, é confiança. Sarah encontrou o olhar dele. Estou ouvindo. Quero que você trabalhe aqui.
Como cuidadora do meu filho, você terá um lugar para ficar, comida, um salário fixo e tudo o que precisa para reconstruir sua vida. Mas, mais do que tudo, quero que você esteja lá para ele. Que seja a presença que ele não tem há tanto tempo. Sara piscou algumas vezes, tentando processar. Seu coração batia forte. Ela não sabia o que dizer. Nunca imaginou que fazer a coisa certa, devolver uma carteira perdida, pudesse levar a algo tão transformador. Você realmente confia em mim? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu não confio facilmente, mas meu filho acabou de me mostrar que posso confiar em você. Ela olhou para Ethan novamente. O menino agora desenhava um carro em um pedaço de papel, totalmente concentrado. Sara respirou fundo. Esta era uma chance. Um recomeço. Um lar. Eu aceito, ela disse com firmeza. Henry estendeu a mão. Sara apertou. Bem-vinda. Naquela noite, Sara ficou acordada na cama, olhando para o teto, o coração acelerado. A sensação era surreal. Ela ainda podia sentir o cheiro do sabonete limpo nos lençóis, ainda ouvia a voz de Henry em sua cabeça dizendo, bem-vinda. Ela nunca tinha sido bem-vinda em lugar nenhum antes. Não desde que perdera a avó. Depois que a velha senhora se foi, o mundo simplesmente lhe virou as costas. Ela tentara de tudo, vender doces, entregar currículos, pedir uma oportunidade. Mas nada havia funcionado. E agora, ela estava ali, em um quarto dentro de uma mansão, com um armário de verdade, um banheiro só para ela e um pijama emprestado que ainda cheirava a amaciante. Mas não era o luxo que a impressionava. Era a chance de recomeçar. Na manhã seguinte, Sara desceu as escadas lentamente. Seus pés descalços sentiram o toque macio do carpete caro. Quando chegou à cozinha, encontrou Dona Marta, a governanta, servindo o café da manhã com elegância silenciosa. Bom dia, querida. Dormiu bem? Sara assentiu com um sorriso tímido. Melhor do que em semanas, na verdade. A governanta sorriu gentilmente e colocou uma xícara de chá na mesa. O Sr. Mitchell costuma tomar café às 7, o pequeno Ethan às 8. Ele é um pouco mais preguiçoso. Pode-se sentar, comer alguma coisa. Ninguém passa fome aqui. Sara hesitou por um segundo, mas a fome venceu. Ela se sentou lentamente e aceitou um pedaço de pão quente. Suas mãos tremiam levemente. Ela ainda se sentia deslocada neste mundo tão diferente do seu. Depois de terminar a refeição, Dona Marta a levou ao quintal, onde havia uma pequena varanda com almofadas e uma ampla vista do gramado. O menino gosta de brincar aqui, ela explicou. Ele não fala muito, mas tem seus momentos. Alguns minutos depois, Ethan apareceu, caminhando com seu carrinho na mão, ainda de pijama. Quando viu Sara, deu-lhe um pequeno sorriso. Oi, ele disse e sentou-se no chão ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sara sentou-se também, sem dizer muito, apenas observando o menino brincar. Ela não precisava de grandes discursos, apenas estar ali era o suficiente. O carro está quebrado, Ethan disse de repente. Deixe-me ver. Ele entregou o brinquedo a ela e Sara o examinou com cuidado. A roda dianteira estava solta. Nada que um pouco de fita adesiva não resolva. Você tem fita mágica por aqui? O menino sorriu, divertido. Fita mágica. Sim, a fita que conserta tudo, até brinquedos voadores. Ethan soltou uma pequena risada e correu para pegar algo em uma gaveta na sala de estar. Quando voltou, segurava um pedaço de fita adesiva comum. Isso serve. Serve. Esta é a fita mágica de emergência. Enquanto consertavam o brinquedo juntos, Henry observava da varanda do escritório no segundo andar. Ele segurava uma xícara de café nas mãos, mas seus olhos estavam fixos na cena abaixo. Sara, sentada no chão, o cabelo preso com um elástico velho, vestindo roupas simples emprestadas, sorrindo gentilmente para seu filho, que agora ria alto. Era quase impossível de acreditar. Ele tentou se lembrar da última vez que ouvira uma risada tão espontânea de Ethan. Tinha sido em seu quarto aniversário, pouco antes do acidente. Depois de perder a mãe, o menino se calara. Seu mundo havia-se fechado. Henry tentara de tudo, brinquedos novos, terapeutas, escolas especiais, profissionais treinados. Nada havia funcionado. Mas agora uma estranha, uma moradora de rua, fizera o que ninguém mais conseguira. Naquela tarde, Henry a chamou para uma conversa. Sara, poderia vir aqui um momento? Ela entrou na sala com a cabeça levemente baixa, um pouco insegura. Sim, senhor. Pode-me chamar de Henry, ele disse, sem tirar os olhos do laptop.
Como foi sua manhã? Boa, Ethan. Ele é um menino incrível. Henry ergueu o olhar. Você realmente acha? Sarah assentiu. Ele é quieto, mas observador, inteligente e solitário. Às vezes, tudo o que uma criança precisa é de alguém que ouça, sem pressa, sem julgamento. Henry recostou-se na cadeira. Você entende de crianças? Não, mas eu já fui uma que ficou sozinha por muito tempo também. Henry ficou em silêncio por alguns segundos. Você me pediu um emprego, e eu lhe dei um. Mas o que você fez por Ethan, isso foi mais do que trabalho, foi o ato de alguém que entende. Sarah baixou os olhos. Eu não faço isso esperando nada em troca, eu apenas entendo como ele se sente, é como se eu soubesse onde dói. Henry cruzou os braços e olhou para ela por um momento. É exatamente disso que ele precisa, e eu também. Os dias seguintes foram uma mistura de descoberta, adaptação e pequenos milagres. Sarah começou a estabelecer uma rotina suave com Ethan, brincadeiras ao ar livre pela manhã, contação de histórias depois do almoço, pequenas caminhadas no jardim, à noite, desenhos e música suave. Pouco a pouco, Ethan começou a sair da bolha de silêncio em que estivera preso por anos. Ele começou a falar mais, rir com frequência, até cantarolar canções infantis quando pensava que ninguém estava ouvindo. Henry observava tudo à distância, notando cada mudança com um aperto no peito. Sua própria rotina começou a mudar também. Ele começou a voltar para casa mais cedo, guardar o telefone e passar mais tempo com o filho. E toda vez que via Sarah, sentia algo que não conseguia explicar. Era mais do que gratidão, era uma paz que não sentia desde o falecimento de Olivia. Uma noite, depois de colocar Ethan para dormir, Sarah desceu à cozinha. Estava com fome, mas hesitou ao ver Henry sentado à mesa, segurando uma xícara nas mãos. Desculpe, não queria incomodar. Você não está incomodando. Quer-se sentar? Ela assentiu e puxou uma cadeira. Quer um pouco de chá? Se tiver. Ele se levantou, serviu-lhe uma xícara e aceou. Estava pensando nela. De volta ao seu escritório, Dylan sentou-se em sua cadeira e contemplou a cidade através da enorme parede de vidro. Ele sabia que Sofia ficaria furiosa quando descobrisse que ele havia pago sua dívida. Mas mesmo assim, ele não conseguiu se conter. Não conseguia explicar por que se importava tanto com ela. Talvez fosse porque ela era diferente de todos que ele conhecia. Ela não queria nada dele. E talvez, exatamente por isso, ele queria estar perto dela. Dylan pegou o telefone e discou um número. Descubra mais sobre a rotina de Sofia Carter. Onde ela trabalha, onde ela mora. Mas nada invasivo. Só quer ter certeza de que ela está bem. Ele desligou antes que seu assistente pudesse fazer perguntas. Ele mesmo não tinha as respostas. Mas sabia que não podia simplesmente deixá-la ir. No dia seguinte, Sofia estava de volta ao seu lugar de sempre. Mesmo depois da discussão com Dylan, sua rotina não havia mudado. Ela ainda precisava trabalhar. Ainda precisava ganhar dinheiro para cobrir suas despesas. Mas, para sua surpresa, Dylan apareceu novamente. Ele se aproximou com as mãos nos bolsos, usando aquela mesma expressão calma. Sofia suspirou antes que ele pudesse dizer uma palavra. Você simplesmente não desiste, não é? Dylan deu um leve sorriso. Acho que estou começando a gostar desse seu mau humor. E eu estou começando a não suportar essa sua atitude superior. Ele ignorou o comentário e pegou uma garrafa de água. Quanto? Sofia cruzou os braços. $2, e desta vez, sem gorjeta. Dylan entregou o dinheiro, mas não se afastou. Sofia o olhou com desconfiança. O que mais você quer? Ele abriu a garrafa e deu um gole. Só queria ver se você ainda me odeia. E está satisfeito com a resposta? Dylan sorriu. Ainda não, mas estou gostando do processo. Ela revirou os olhos. Você é um problema. E você é teimosa. E você é arrogante. E você é irritante. Sofia parou por um segundo e percebeu que estavam discutindo como duas crianças. Ela suspirou. Tudo bem. Você venceu. Dylan arqueou uma sobrancelha. Isso é uma rendição. Isso é um vá embora antes que eu jogue esta água em você. Dylan riu. Até amanhã, vendedora. Ele se afastou e Sofia o observou ir, tentando entender porque sentia um calor estranho no peito. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquele homem não sairia de sua vida tão cedo. O dia se arrastou mais devagar do que o normal para Sofia. Depois da breve, mas intensa,
interação com Dylan, ela se viu distraída enquanto vendia água. Odiava admitir, mas a presença dele a afetava. Não de uma forma convencional, como um interesse romântico óbvio. Era mais como um desafio constante. Ele testava sua paciência. Ele testava seu orgulho. E de alguma forma irritante, ela não conseguia simplesmente ignorá-lo. Mas havia um detalhe importante. Dylan Mitchell não parecia o tipo de pessoa que desistia facilmente. E Sofia estava prestes a confirmar isso da pior maneira possível. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar sobre Nova York. Sofia havia planejado vender água até tarde, mas assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, o tráfego de pedestres diminuiu. Ela suspirou, guardando as garrafas em sua caixa térmica e se preparando para ir embora. Mas antes que pudesse fechar a caixa térmica, um carro preto parou na frente dela. A janela desceu lentamente, revelando Dylan Mitchell no banco do motorista. Ele a estudou por um momento antes de falar em tom casual. Parece que você está prestes a se molhar. Sofia cruzou os braços. Eu consigo me virar. Sim, eu sei que você é a definição de orgulho e independência. Mas só por hoje, que tal aceitar uma carona? Ela hesitou. Aceitar um favor dele não fazia parte do seu plano. Mas a chuva estava ficando mais forte, e ela não queria ir para casa andando encharcada. Com um suspiro, ela pegou sua caixa térmica e abriu a porta do carro. Se você tentar me convencer de novo que não é um milionário excêntrico, eu saio no meio do caminho. Dylan sorriu, mas não respondeu. A viagem foi silenciosa por alguns minutos. O carro de Dylan era impecável. O cheiro de cor novo e limpeza o tornava diferente de qualquer carro em que Sofia já estivera. Ela o olhou de soslaio. Dylan dirigia com uma expressão neutra, os olhos fixos na estrada, como se estivesse perfeitamente confortável com o silêncio. Mas Sofia não estava. Por que você faz isso? Dylan não tirou os olhos da estrada. Faço o quê? Aparece do nada. Compra água que não precisa. Paga uma dívida que não é sua. Dylan soltou um pequeno suspiro. Talvez eu goste de ajudar. Sofia zombou. Milionários não ajudam pessoas como eu sem motivo. Dylan virou-se para ela por um breve momento antes de focar de volta na estrada. E quem disse que sou apenas um milionário comum? Sofia não respondeu. Ela não queria admitir que ele realmente era diferente. O carro seguia pelas ruas molhadas quando, de repente, o motor engasgou e parou. Dylan franziu a testa e tentou ligá-lo novamente. Nada. Ótimo, ele murmurou, batucando os dedos no volante. Sofia segurou o riso. O que aconteceu? Seu carro de luxo te deixou na mão. Dylan exalou, claramente sem paciência. Aparentemente. Sofia olhou em volta. Há um ponto de táxi logo ali na esquina. Dylan abriu a porta e olhou para a chuva forte. Não vou correr na chuva para pegar um táxi. Sofia riu. Ah, certo, esqueci. O grande Dylan Mitchell não pode se molhar. Ele olhou para ela, desafiador. Se você quiser correr até lá, fica à vontade. Ela revirou os olhos e cruzou os braços. Então, e agora? Vamos acampar no carro até alguém nos resgatar. Dylan pegou o telefone e começou a digitar. Estou chamando o motorista. Vai demorar um pouco. Sofia olhou em volta e notou uma barraca de cachorro-quente sob um toldo próximo. Ela sorriu. Eu sei exatamente como podemos passar o tempo. Poucos minutos depois, Sofia e Dylan estavam sentados em um banco improvisado perto da barraca de cachorro-quente. O vendedor os observava com uma mistura de curiosidade e diversão. Dylan segurava um cachorro-quente como se nunca tivesse visto um antes. Sofia, por outro lado, comia o dela sem hesitação. Você nunca comeu um antes, Mitchell. Dylan olhou para a comida, depois para ela. Não é exatamente o meu tipo de refeição, claro. Sua dieta deve ser toda caviar e lagosta. Ele deu uma mordida e fez uma leve careta. Sofia riu. Viu? Comida de verdade. Sem pratos chiques ou nomes complicados. Dylan mastigou lentamente e olhou para ela de lado. Você gosta de me provocar, não é? Ela sorriu. Um pouco. Dylan balançou a cabeça, mas pela primeira vez ele não parecia um CEO distante e frio. Ele parecia apenas um cara normal. E de repente, Sofia se pegou olhando para ele por tempo demais. Ela rapidamente desviou o olhar e deu outra mordida em seu cachorro-quente. O quê? Dylan perguntou. Nada. Ele sorriu.
Você estava me estudando. Eu não estava. Dylan inclinou a cabeça. Você estava. Ela suspirou, frustrada. Tudo bem. Eu só estava tentando descobrir o que você quer. Dylan ficou em silêncio por um momento e, então, pela primeira vez, foi completamente honesto. Eu também estou tentando descobrir isso. Sofia piscou. O quê? Dylan manteve o olhar dela. Eu também estou tentando entender o que eu quero. Sofia não esperava essa resposta. Ela abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompida pelo telefone de Dylan tocando. Ele atendeu rapidamente. Sim. Ok. Estou a caminho. Ele desligou e olhou para ela. Nosso carro está aqui. Sofia assentiu e terminou sua comida. Enquanto voltavam para o carro, o silêncio entre eles parecia diferente. Não era desconfortável, mas também não era o mesmo de antes. E enquanto Dylan a levava para casa, Sofia percebeu algo. Pela primeira vez, ele não parecia um estranho. E pela primeira vez, ela não queria que ele fosse embora. A manhã seguinte estava clara, sem sinal da tempestade da noite anterior. Mas dentro de Sofia, a tempestade ainda estava lá. Desde que entrou no carro de Dylan, desde que viu um lado diferente dele, algo vinha mudando. Odiava admitir, mas estava começando a se acostumar a tê-lo por perto. Seus comentários sarcásticos, sua teimosia, sua maneira de aparecer inesperadamente e desafiar tudo o que ela dizia. Isso era perigoso. Sofia sempre fora independente. Sempre soube que ninguém a ajudaria, exceto ela mesma. Então, por que Dylan Mitchell parecia tão diferente de todos que ela já conhecera? Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não podia se dar ao luxo de se distrair. Era apenas um momento passageiro. Logo, ele se cansaria de qualquer que fosse esse jogo e desapareceria. Pelo menos, era o que ela pensava. Naquele mesmo dia, Dylan estava na Mitchell Enterprises, sentado atrás de sua mesa de vidro, revisando contratos quando uma voz familiar encheu seu escritório. Dylan, querido, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Ele olhou para cima e viu Naomi Stanford, uma das socialites mais conhecidas de Nova York, entrando como se fosse dona do lugar. Naomi era linda. Alta, loira, sempre rodeada de luxo. Uma mulher acostumada a conseguir tudo o que queria, incluindo a atenção de Dylan. Mas ele nunca a quis. Ela era persistente, claro. E por alguma razão, ela havia decidido que eles fariam o casal perfeito. Dylan nunca a incentivara, mas Naomi não era do tipo que aceitava um não como resposta. Naomi, estou ocupado. Ela o ignorou e se jogou na cadeira em frente à mesa dele. Você sempre está. Mas de qualquer forma, vim te convidar para jantar hoje à noite. Faz séculos que não saímos. Dylan suspirou, já impaciente. Porque eu nunca concordei com isso. Isso é apenas um detalhe. Um dia você vai. Ele revirou os olhos e voltou sua atenção para o computador. Eu não vou. Naomi suspirou. Então por que as pessoas estão dizendo que você tem sido visto por aí como uma vendedora de rua? Dylan parou de digitar. Ele lentamente levantou o olhar. Quem disse isso? Naomi deu de ombros. Não sei. Boatos, eu acho. Você sabe o quanto Nova York adora fofocas. Mas me diga, é verdade. Dylan recostou-se na cadeira. E se for, qual é o problema? Os olhos dela se arregalaram. Você deve estar brincando. Dylan Mitchell, um dos homens mais poderosos da cidade, andando com uma garota que não tem status, nem nome, nada. Ele não gostou do tom dela. Dylan nunca fora o tipo de pessoa que se importava com o que os outros diziam. Mas a maneira como Naomi falou sobre Sofia o incomodou profundamente. Ele se inclinou para frente, seu olhar tornando-se frio. Cuidado com o que você diz. Naomi riu, mas se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Uau, então os boatos são verdadeiros. Você realmente está interessado nela? Dylan nem confirmou nem negou. Ele apenas encarou Naomi até que ela perdesse a paciência e fosse embora. Mas o problema era que Naomi não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota facilmente. E isso seria um problema maior do que ele imaginara. Mais tarde naquele dia, Sofia ainda estava na universidade quando percebeu os sussurros ao seu redor. Os alunos a olhavam com curiosidade, alguns com divertimento. Ela não entendeu o porquê até ouvir parte de uma conversa. Não acredito que ele está saindo com ela. Você viu a Naomi? Ela está furiosa. Ele deve estar brincando com ela.
O que mais um cara como Dylan Mitchell iria querer com uma garota como essa? Sofia sentiu o rosto queimar. Então era isso. Dylan não era o único que atraía a atenção. A cidade inteira estava falando sobre eles. E o motivo tinha nome. Naomi Stanford. Sofia não sabia exatamente o que Naomi havia dito, mas sabia que ela estava envolvida. E não ia deixar barato. No final da tarde, Sofia foi novamente à Mitchell Enterprises. Entrou no prédio e, desta vez, não esperou permissão. Marchou até o escritório de Dylan e abriu a porta sem bater. Ele olhou para cima, surpreso. Sofia. Ela fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Preciso saber de uma coisa. Dylan suspirou. Já sentindo que esta não seria uma conversa fácil. O que foi agora? Porque todo mundo na sua empresa está falando de mim. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Não se faça de bobo, Dylan. Sua amiguinha Naomi decidiu espalhar fofocas. Dylan sentiu o sangue ferver. Então era isso. Ele deveria saber que Naomi faria algo assim. Sofia continuou, sua paciência se esgotando. Eu te disse que não queria fazer parte do seu mundo. Mas você continua me arrastando para ele. Eu não te arrastei para nada. Sim, você arrastou. Agora as pessoas estão me olhando como se eu fosse algum tipo de brinquedo. Como se eu fosse uma piada. Dylan se levantou, sua voz firme. Você se importa com o que eles pensam? Ela cerrou o maxilar. Claro que me importo. Esta é a minha vida, Dylan. E não quero ser o centro de um jogo que nunca escolhi jogar. Ele respirou fundo. Eu nunca quis te machucar. Mas você machucou. Eles se encararam, a tensão densa no ar. Sofia queria gritar, ir embora e nunca mais vê-lo. Mas, no fundo, parte dela queria que ele pedisse para ela ficar. Mas ele não o fez. Dylan sabia que não adiantava insistir. Sofia não estava pronta para entender o que havia entre eles. Ele suspirou. Se você quer ir, então vá. Sofia sentiu um aperto no peito. Ela esperava que ele a convencesse do contrário. Mas ele não fez nada para detê-la. Então, sem outra palavra, ela saiu de seu escritório e bateu a porta. Dylan ficou ali, olhando para o chão. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava perdendo algo importante. Mas não tinha ideia de como consertar. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Deveria ter-se sentido aliviada por ter colocado um fim naquela bagunça. Mas tudo o que sentia era um vazio que não fazia sentido. E Dylan, do outro lado da cidade, se perguntava se ela algum dia o perdoaria. A manhã chegou cinzenta e úmida, combinando perfeitamente com o que Sofia sentia por dentro. Ela acordou com a mesma sensação sufocante que a seguir a noite toda. Seu encontro com Dylan no dia anterior não saía de sua mente. Deveria ter-se sentido aliviada por finalmente ter colocado um fim naquela bagunça. Deveria estar feliz por ter afastado o milionário intrometido que continuava aparecendo em sua vida sem ser convidado. Mas, em vez disso, sentia um vazio inexplicável. Não queria admitir, mas sentia falta dele. E esse pensamento a irritava ainda mais. Não podia se dar ao luxo de sentir falta de ninguém. Sofia saiu da cama e tentou se concentrar no que realmente importava. Trabalho, estudos e sobrevivência. Longe dali, Dylan Mitchell também não estava tendo uma noite tranquila. Ele não era o tipo de homem que remoía decisões. Sempre fora prático, seguindo em frente sem olhar para trás. Mas pela primeira vez em anos, ele se viu pensando em algo, ou melhor, em alguém. Sofia Carter. Ela era teimosa, temperamental, irritante. Mas também era genuína, forte e absolutamente única. E mesmo tendo-a deixado ir embora, não conseguia simplesmente ignorar o que estava sentindo. Por isso, naquela manhã, tomou uma decisão. Se Sofia não queria sua ajuda direta, então ele encontraria outra maneira de ajudá-la. A rotina de Sofia tornou-se ainda mais difícil sem Dylan por perto. Nos últimos dias, ela percebeu que tinha menos tempo para estudar. Além de vender água nas ruas, agora ela tinha que fazer mais turnos no restaurante onde trabalhava à noite. Seu chefe, um homem rude e impaciente, não gostava dela. Se quiser manter este emprego, pare de chegar atrasada. Sofia respirou fundo, engolindo o cansaço. Eu não estava atrasada. Sim, você estava. Se não quer seguir as regras, pode ir embora. Ela sabia que não podia discutir. Precisava daquele emprego. Então engoliu a resposta que queria dar e voltou para a cozinha. O que Sofia não sabia era que Dylan a observava de longe.
Depois que ela saiu de sua vida, ele pedira a um de seus assistentes para monitorar discretamente sua situação. Não queria invadir sua privacidade. Só queria ter certeza de que ela estava bem. E pelo que soubera, ela não estava. Seu chefe a tratava mal. As contas estavam se acumulando. E ainda assim, ela se recusava a pedir ajuda. Dylan Mitchell não era o tipo de homem que ficava parado quando algo o incomodava. Então, sem que Sofia soubesse, ele começou a agir. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer na vida de Sofia. Primeiro, o chefe do restaurante dela foi demitido. Ninguém explicou o porquê, mas de repente, um novo gerente foi contratado. Ele era muito mais educado e até parecia gostar de Sofia. Se precisar sair mais cedo para seus estudos, é só me avisar. Sofia ficou surpresa. Seu antigo chefe nunca fora tão compreensivo. Mas ela decidiu não questionar a sorte. Então, outra coisa estranha aconteceu. Os canos do pequeno apartamento que ela dividia com a mãe de repente pararam de vazar. O cano estava quebrado há semanas, mas da noite para o dia, foi consertado. O que aconteceu? Sofia perguntou à mãe. Não faço ideia, respondeu a mãe. Só sei que esta manhã, tudo estava funcionando bem. Sofia franziu a testa. Mas o maior choque ainda estava por vir. Certa manhã, Sofia foi à universidade para verificar o saldo devedor de suas mensalidades. Sabia que teria que lidar com isso mais cedo ou mais tarde, mas quando chegou ao escritório, foi informada de que suas mensalidades estavam pagas até o final do semestre. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Isso deve ser um engano. A mulher na recepção balançou a cabeça. Não, está tudo correto. Alguém pagou por você. Sofia não precisou de muito para descobrir quem tinha feito isso. Dylan. Ela saiu da universidade furiosa. Não importava que ele tivesse ajudado. O problema era que ele tinha feito isso sem perguntar. Pegou o telefone e discou o número dele. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Sofia. Ela cerrou os dentes. Não se faça de inocente. Você sabe porque estou ligando. Do outro lado, Dylan Mitchell manteve a voz calma. Se esta é uma ligação de agradecimento, de nada, ela zombou. Isto não é um agradecimento. Imaginei. Sofia parou no meio da calçada e fechou os olhos. Porque você continua fazendo isso? Porque eu posso. Ela abriu os olhos. Essa não é uma resposta de verdade. Dylan suspirou. Sofia, você pode odiar que eu tenha ajudado, mas não pode negar que sua vida está um pouco mais fácil agora. Ela ficou em silêncio. Porque no fundo, sabia que ele estava certo. Mas isso não significava que ela gostava. Eu nunca pedi nada disso. E eu nunca pedi permissão para fazer o que acho certo. Sofia sentiu sua raiva aumentar. Você é impossível. E você é teimosa. Ela mordeu o lábio. Dylan não ia mudar. E por alguma razão, parte dela não queria que ele mudasse. Mas isso não significava que ela ia aceitar o que ele havia feito sem lutar. Sofia sabia que este jogo entre eles estava longe de terminar. E pela primeira vez, não tinha certeza se queria que terminasse. Os dias se passaram mais tranquilamente para Sofia, pelo menos em teoria. As mudanças que Dylan fizera em sua vida tiveram um impacto enorme. Com menos preocupações, ela finalmente conseguiu se concentrar nos estudos. Mas isso não significava que ela estava feliz com a situação. Ainda sentia um peso no peito toda vez que pensava no que Dylan havia feito. Porque, no fundo, o problema não era o que ele havia feito. Era o fato de que, depois de tudo, ela ainda estava pensando nele. Dylan, por outro lado, continuava observando tudo à distância. Sabia que Sofia N. mistura de exaustão e serenidade em seus olhos. Está tarde, ela disse suavemente. Eu sei, só não consegui dormir ainda. Sarah hesitou. Quer que eu te deixe sozinho? Henry olhou para ela por um momento, depois balançou a cabeça gentilmente. Fica um pouco, só para conversar. Ela sentou-se no sofá ao lado dele, não muito perto, mas não muito longe. Você se arrepende? Ela perguntou. De ter dito o que disse? Não, eu só me arrependeria se tivesse guardado para mim. Sarah olhou para as próprias mãos. Ainda não sei o que pensar. É tudo tão novo, tão rápido. Eu entendo. E se isso complicar tudo? E o Ethan? Henry colocou cuidadosamente sua taça na mesinha de centro. Sarah, se pensei que isso poderia te colocar em uma posição difícil, me desculpe.
Não quero te pressionar nem te confundir. Só queria ser honesto, porque você merece isso. Ela olhou para ele. Não tenho medo de você. Tenho medo de mim mesma. Por quê? Porque pela primeira vez, sinto que posso confiar em alguém. E isso é assustador. Quando você vem de onde eu venho, confiança não é natural, é arriscado. Henry assentiu lentamente. Então vamos devagar. Sem pressa, sem expectativas, apenas sendo. Ela sorriu, e foi genuíno. Obrigada. Você já me agradeceu o suficiente. Sarah levantou-se com um movimento suave. Boa noite, Henry. Boa noite, Sarah. Na manhã seguinte, Ethan acordou mais cedo do que o habitual. Ele apareceu na cozinha de pijama, o cabelo bagunçado e um sorriso sonolento no rosto. A Sarah está acordada. Dona Marta apontou para a varanda dos fundos. Ela está lá fora, com o caderno dela. Ethan correu descalço e, quando viu Sarah sentada no banco com os joelhos dobrados, sorriu. Quer brincar? Ela rapidamente fechou o caderno e sorriu de volta. Sempre. Podemos construir um navio hoje. Um navio? De onde veio essa ideia? Sonhei que estávamos navegando no oceano. Você era a capitã e o papai era o cozinheiro. Sarah caiu na gargalhada. Papai, cozinheiro. Tenho que ver isso. Ele queimou os ovos no meu sonho, Ethan riu. Mais tarde, quando Henry desceu para o café da manhã, encontrou-os no quintal, cercados por caixas e cordas. Sarah usava um chapéu de jornal e Ethan segurava uma colher como uma espada. Acordei em um desenho animado, Henry perguntou, erguendo uma sobrancelha. Estamos no mar, Ethan gritou. E você é o cozinheiro. Vai fazer panquecas. Henry fingiu estar ofendido. Então você me colocou para trabalhar. Sarah riu. Claro. Todo navio precisa de uma tripulação completa, Henry fingiu pensar. Tudo bem, mas minhas panquecas vêm com recheio surpresa. Os olhos de Ethan se arregalaram. É geleia. Picles. Eca. No final da tarde, Sarah subiu para tomar um banho. Henry estava na varanda da biblioteca lendo alguns contratos quando ouviu passos atrás dele. Henry. Era Sarah. Ela segurava um formulário de inscrição assinado e os documentos necessários para iniciar o curso técnico que ele sugerira. Está decidido, ela disse. Vou tentar. Henry se levantou. Isso é maravilhoso, Sarah. De verdade. Eu estava com medo. Ainda estou. Mas se eu esperar para deixar de ter medo, nunca vou avançar. Medo significa que você está indo em direção a algo importante. Ela respirou fundo. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me mostrar que acreditar nas pessoas ainda vale a pena. Eles ficaram em silêncio por um momento. Olhos nos olhos. Bem, tenho algumas leituras para terminar, ela disse, quebrando o momento com um sorriso tímido. Tudo bem. Ah, Sarah. Ela se virou na porta. Sim. Este será um ótimo começo. Ao longo da semana, Henry e Sarah começaram a se encontrar com mais frequência fora do tempo com Ethan. Às vezes no café, outras na biblioteca, ou mesmo na cozinha quando ela preparava algo que aprendera com a avó. Suas conversas se tornaram mais naturais. Seus olhares duravam mais. Seus silêncios pareciam mais cheios. Uma noite, enquanto Sarah lavava a louça, Henry se aproximou dela segurando um copo de suco. Precisa de ajuda. Você sabe lavar louça. Eu sei administrar empresas multimilionárias, mas louça, isso é um desafio. Então comece secando. Ele pegou um pano e ficou ao lado dela. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos até Henry falar. Você acredita que as pessoas podem encontrar o caminho de volta uma para a outra? Mesmo depois de se perderem? Mesmo depois de pensarem que não há mais volta? Sarah pensou por um momento. Acredito, mas só se elas quiserem, e se houver alguém esperando por elas do outro lado. Henry assentiu. Eu me perdi depois que Olivia se foi. Tudo perdeu a cor. Ethan se tornou meu único foco. Mas agora, às vezes, vejo um vislumbre de luz onde antes só havia escuridão. Sarah olhou para ele gentilmente. E o que você vai fazer com essa luz? Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos, depois deu um pequeno sorriso. Tentar não apagá-la. Na manhã seguinte, Sarah foi ao centro da cidade comprar material para o curso. Henry lhe dera um cartão da empresa para despesas relacionadas aos estudos, mas ela se recusou a gastar mais do que o necessário.
Quando voltou, encontrou Ethan no jardim, esperando por ela com uma flor amassada nas mãos. Isto é para você, ele disse. Uau, é linda. Eu peguei no jardim. Marta ficou brava, mas eu disse a ela que era especial. Sarah o abraçou. É a flor mais especial que já recebi. Mais tarde naquela tarde, Sarah se aproximou de Henry com um envelope. Isto é o que sobrou do que você me deu. Só comprei o que precisava. Sarah, você não precisa. Sim, preciso. Quero que saiba que sou grata, mas não quero me aproveitar da sua generosidade. Ele pegou o envelope, olhou para ela e disse, você é uma das pessoas mais honestas que já conheci. Ela sorriu. Estou apenas começando. Henry respirou fundo como se quisesse dizer mais, mas se conteve. Eu sei. Mais tarde naquela noite, Henry entrou na sala de estar. Encontrou Sarah sentada no tapete com Ethan dormindo em seu colo. Ela passava gentilmente os dedos pelos cabelos dele, um olhar tranquilo em seus olhos. Ele adormeceu aqui. Não conseguiu ficar acordado até o fim da história. Henry se aproximou, agachou-se e pegou Ethan com cuidado. O menino se aninhou contra o pai com um suspiro profundo. Sarah observou. Vocês dois têm um laço lindo. Henry olhou para ela enquanto se levantava. Ele voltou a sorrir por sua causa. Ele só precisava se lembrar de como. E eu? Sarah mordeu o lábio. Talvez você só precise confiar no que está sentindo. Henry parou na porta do corredor. E se eu já estiver? Ela não respondeu, mas seu sorriso disse tudo. As manhãs na mansão haviam mudado. O silêncio que antes preenchia os corredores fora substituído por sons que faltavam há muito tempo, passos apressados, risadas abafadas, perguntas curiosas e até canções infantis tocando no volume mais baixo. Ethan acordava cedo quase todos os dias, cheio de uma empolgação que ninguém conseguia explicar direito, exceto Sarah. Ela era o motivo. E para Henry, ela era a resposta para tudo o que vinha acontecendo. Naquela semana, algo novo havia começado. Ethan começou a desenhar cenas do cotidiano deles. Pequenas páginas coloridas com desenhos dele e de Sarah no jardim, cozinhando juntos, ou dentro de uma nave espacial de papelão. As cores eram vibrantes e, mais do que isso, os sorrisos estavam sempre lá. Uma tarde, enquanto organizava as gavetas da brinquedoteca, Sarah encontrou um de seus desenhos. Era uma casa. No topo, ele havia escrito, meu lar. Dentro, ele havia desenhado a si mesmo, Sarah e Henry de mãos dadas. Ela ficou ali, segurando aquele pedaço de papel como se fosse inestimável. Marta, que até então fora principalmente uma observadora, começou a intervir mais. Um dia, enquanto cortava frutas na cozinha, ela olhou para Sarah com um sorriso que continha admiração e compreensão. O menino voltou à vida, ela disse sem erguer o olhar. E não porque alguém mandou ele sorrir. Sarah estava lavando a louça. Ela se virou lentamente. Eu apenas fiquei por perto. Foi ele quem decidiu se abrir. As pessoas só se abrem quando se sentem seguras. Marta secou as mãos em um pano de prato. E não é qualquer um que pode oferecer esse tipo de segurança. Sarah sorriu, mas não respondeu. Ela ainda achava difícil aceitar elogios. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. Na sexta à noite, Henry chegou em casa mais tarde do que o habitual. As reuniões se estenderam e ele perdeu a noção do tempo. Quando passou pela porta, o relógio já se aproximava das 22 horas. Estava exausto, mas ainda assim foi direto ao quarto de Ethan. Abriu a porta devagar e encontrou o filho dormindo profundamente. Ao lado da cama, no colchão que Sarah puxava todas as noites, ela também dormia, o rosto calmo, um livro fechado repousando sobre o peito. Henry ficou ali por um momento, apenas observando. Era uma cena simples, mas o atingiu profundamente. Desde o falecimento de Olivia, não via o filho dormir tão tranquilamente. E nunca imaginou que seria outra mulher, alguém que fora uma estranha poucos dias antes, quem traria de volta aquela sensação de paz. Ele desceu as escadas silenciosamente. Serviu-se de um copo d'água, mas não bebeu. Apenas ficou ali na cozinha, sentindo o mundo se mover lentamente ao seu redor. Na manhã seguinte, Ethan entrou no escritório de Henry, segurando uma caixa. Pai, posso-te mostrar uma coisa? Henry fechou o laptop. Claro. O menino subiu na cadeira de couro, colocou a caixa na mesa e começou a tirar desenhos que fizera durante a semana. Cada um capturava um momento diferente. Sarah o empurrando no balanço, os dois fazendo panquecas, a casa brilhando com estrelas desenhadas no teto. Henry olhou para eles em silêncio, prestando muita atenção. Você desenhou tudo isso?
Ethan assentiu com um sorriso tímido. Eu gosto de guardar coisas boas. Henry tocou suavemente um dos papéis. Você sente falta da mamãe? O menino ficou quieto por alguns segundos, depois assentiu novamente. Mas agora sinto menos falta dela. Henry engoliu em seco. Por quê? Porque agora tem a Sarah, e quando ela está aqui, meu coração não fica tão pesado. As palavras atingiram diretamente, sem hesitação. Henry sentiu os olhos arderem, mas não deixou a emoção tomar conta completamente. Ele puxou o filho para um abraço silencioso e apertado. Mais tarde, quando Sarah entrou no escritório com uma xícara de chá, encontrou os desenhos ainda espalhados pela mesa. Ele te mostrou. Henry ergueu o olhar. Mostrou, todos eles. E ele me disse algo que nunca vou esquecer. Sarah colocou a xícara com cuidado. Ethan tem uma sensibilidade rara. É como se ele entendesse o mundo sem precisar de muitas palavras. Ele disse que o coração dele não fica pesado quando você está por perto. Sarah congelou por um segundo. Ele disse isso. Henry assentiu. E eu entendo o que ele quis dizer. Eu também sinto. Ela desviou o olhar, engolindo em seco. Henry, não estou te pressionando, Sarah, mas não podemos continuar fingindo que isso é apenas uma relação de trabalho. Está crescendo, e não posso ignorar. Sarah sentou-se lentamente na cadeira à sua frente. Eu também não posso fingir, mas tenho medo. De quê? De acreditar que posso fazer parte disso e depois ser deixada de lado, ou não ser o suficiente. Você já é, desde o dia em que passou por aquela porta com minha carteira nas mãos. Ela soltou uma pequena risada, tentando conter a emoção. Quem diria que uma carteira perdida mudaria tudo? Eu perdi tanto naquela época, Sarah, mas talvez, agora eu tenha encontrado o que realmente importa. Nos dias que se seguiram, as coisas continuaram mudando, mesmo em silêncio. Ethan começou a pedir para Sarah ficar para o jantar. Ele queria que ela ouvisse as histórias que lia. Ele queria que ela visse seu novo truque de cartas. Ele queria que ela o levasse para a escola, mesmo que o motorista estivesse disponível. E Henry começou a verificar a hora com mais frequência no trabalho. Ele começou a recusar reuniões à noite. Ele começou a voltar para casa porque queria, não por dever, mas porque parecia lar. Uma noite, depois de colocar Ethan para dormir, Sarah preparava chá na cozinha quando Henry entrou, sem dizer nada. Ele se encostou no balcão, apenas observando-a. O que foi? Ela perguntou, sorrindo. Nada. Eu só gosto de te ver aqui, fazendo chá. Não, aqui. Ela ficou quieta por alguns segundos, mexendo o líquido em sua xícara. Você também me faz sentir em casa. Henry se aproximou lentamente. Sarah, ela ergueu o olhar. Sim, sei que você ainda está processando isso, mas quando estiver pronta, quero-te mostrar um mundo que não tem nada a ver com status ou riqueza, um mundo onde podemos apenas ser. Sarah sorriu. E se eu já estive nesse mundo e só agora percebi? Henry tocou suavemente a mão dela. Então, bem-vinda. No sábado, Ethan correu para o quarto de Sarah com um pedido inesperado. Pode me ajudar com uma surpresa? Claro. O que você está planejando? Quer fazer o jantar para o papai? Sarah ergueu as sobrancelhas, surpresa. Jantar. Sim, ele sempre chega em casa cansado. Quer fazê-lo sorrir. Sarah ajoelhou-se na frente dele. E qual é o cardápio? Arroz, ovos e suco de uva. Combinação clássica, ela brincou. Mas vamos deixar mais bonito. À tarde, Ethan picou vegetais com uma faca de brinquedo, arrumou a mesa com guardanapos coloridos, até desenhou um cardápio com letras tortas, jantar feliz do papai. Quando Henry chegou, encontrou o quarto pouco iluminado, a mesa posta, e Ethan usando um avental enorme com Sarah sorrindo ao lado dele. O que é isto? Jantar especial, disse o menino, os olhos brilhando. Eu cozinhei. Henry fingiu surpresa. Então tenho que experimentar tudo. O jantar foi simples, mas cheio de risadas. Sarah e Henry trocavam olhares. Havia algo ali que nenhuma palavra poderia explicar, mas estava claro em seus olhos. Vamos nos divertir com aqueles que só liam os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Ao final da noite, depois que Ethan adormeceu, Sarah saiu para a varanda para tomar um ar fresco. Henry a seguiu, carregando 2 xícaras de chá. Quero que saiba de uma coisa, ele disse, entregando-lhe a xícara. O quê? Não estou com pressa, mas não vou desistir de você.
Sarah olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Eu sei. O céu estava limpo e o sol espreitava timidamente por entre as nuvens, como se soubesse que aquele dia merecia uma luz especial. Ethan, animado desde a noite anterior, saltitava enquanto Sarah arrumava uma bolsa com frutas, água e uma toalha de piquenique. Pai, você está pronto? Ele gritou do corredor. Quase, Henry respondeu, tentando terminar de calçar os tênis. Só me dê mais 2 segundos, astronauta. Sarah sorriu ao ouvi-los conversando como se estivessem em uma missão espacial. Ver Henry tão leve era algo novo e maravilhoso. Ele parecia mais jovem, mais à vontade, mais vivo. Pouco tempo depois, saíram juntos. Henry dirigia com um braço apoiado na janela, Ethan no banco de trás inventando uma música, e Sarah na frente, observando a cidade passar como se a visse pela primeira vez. Chegaram cedo ao parque. Não havia muitas pessoas por perto. Algumas crianças brincavam nos balanços e casais passeavam tranquilamente por caminhos arborizados. Ethan saiu correndo assim que viu o parquinho. Ele nem esperou a gente sair do carro, Sarah disse, rindo. Isso é um bom sinal. Henry abriu a porta e olhou para ela. Significa que ele confia que estaremos lá quando ele olhar para trás. Ela assentiu em concordância silenciosa. Estenderam a toalha debaixo de uma grande árvore com vista para o escorregador. Sarah tirou os sapatos e sentou-se de pernas cruzadas enquanto Henry se encostava no tronco, observando-a à distância. Você já pensou em ter filhos? Ele perguntou de repente. Sarah olhou para ele, surpresa. Já, mas nunca pensei que pudesse realmente acontecer, não com a vida que eu costumava ter. E agora? Ela sorriu suavemente. Agora sinto que tudo é possível. Henry baixou os olhos por um momento, depois olhou de volta para ela. Você é incrível, Sarah. Ela desviou o olhar, sem saber como responder. Ainda estava se acostumando com a forma direta como Henry a via, não como alguém que precisava ser salva, mas como alguém que importava. Alguns minutos depois, Ethan voltou correndo, o rosto vermelho, respirando com dificuldade. Sarah, venha comigo no escorregador. Ah não, agora? Ela perguntou, fingindo estar exausta. Agora. Ela riu, levantou-se e correu com ele para o parquinho, subindo os degraus como se estivesse com medo. Ethan escorregou primeiro, vibrando. Sarah o seguiu, rindo alto. Henry observava à distância, de braços cruzados, incapaz de esconder o sorriso. Aquela imagem dos dois brincando, se divertindo, era exatamente o que ele nunca soube que precisava ver. Depois do escorregador, foram nas gangorras, no carrossel e, finalmente, no momento mais esperado por Ethan, o piquenique. Sentaram-se debaixo da árvore, dividindo sanduíches, fatias de maçã e biscoitos. Este é o melhor dia da minha vida, Ethan declarou com a boca cheia. Sarah riu. Melhor até do que o dia em que você ganhou seu foguete de brinquedo. Muito melhor. Henry olhou para Sarah e brincou. Você superou meu presente. Parabéns. A culpa é do sanduíche, ela respondeu, segurando o sanduíche como um troféu. Suas risadas se misturavam ao som suave do vento sussurrando entre as folhas. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Ethan deitou-se na toalha e adormeceu com a cabeça apoiada no colo de Sarah. Ela passava os dedos gentilmente pelos cabelos dele enquanto Henry se sentava mais perto, observando em silêncio. Sinto-me diferente quando estou com você, ele disse suavemente. Sarah ergueu o olhar para ele. O que você quer dizer? Lembro-me de quem eu era antes da dor. Ela não respondeu. Apenas colocou a mão sobre a dele em um gesto firme e calmo. Você ainda é aquele homem, Henry. Você apenas esqueceu. Ele virou a mão para segurar completamente a dela. E ficaram assim, com Ethan dormindo entre eles, como se aquele momento fosse para durar para sempre. Na manhã seguinte ao passeio no parque, Sarah acordou com o som suave da chuva batendo na janela. A casa estava silenciosa, mas seu coração estava inquieto. Ela ainda podia sentir o calor do dia anterior, as risadas, o toque gentil da mão de Henry sobre a dela, Ethan dormindo pacificamente entre eles. Ela desceu as escadas lentamente, os pés descalços tocando o chão frio, e encontrou Henry na cozinha fazendo café. Suas costas estavam viradas para ela, sua camisa branca levemente amassada, o cabelo um pouco bagunçado. A cena era simples, mas cheia de significado. Bom dia, ela disse suavemente. Ele se virou com um sorriso. Bom dia, Sarah. Ela se aproximou, pegando uma xícara limpa do armário. Você dormiu bem. Melhor do que em anos, ele disse, servindo café para ela. E você? Ainda sinto que estou flutuando, por causa do parque,
por causa de tudo, por causa do que estamos construindo. Henry aproximou-se um pouco mais, os olhos fixos nos dela. Pensei muito ontem à noite. Sarah apertou o cabo da xícara. Sobre o quê? Sobre o que quero daqui para frente. Sobre você, sobre Ethan. E percebi que não consigo imaginar um futuro sem você ao nosso lado. Ela engoliu em seco. Henry. Eu sei, é rápido, é inesperado, mas o que sinto não é impulsivo, é claro e forte. Ele deu um passo à frente. E é por isso que há algo que quer fazer da maneira certa. Sarah ficou parada, o coração acelerado. Agora. Agora. Henry colocou a xícara na pia, afastou-se por um momento e voltou segurando uma pequena caixa de veludo azul. Sarah com gel. Sempre teve o melhor. Dylan interrompeu antes que Sofia pudesse responder. E agora eu tenho o melhor. Naomi empalideceu. Sofia pegou a mão de Dylan. E pela primeira vez, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. Não precisava provar nada a ninguém. Porque o amor que compartilhava com Dylan era prova suficiente. Quando saíram do evento, Sofia parou por um momento e olhou para Dylan. Tem certeza de que quer ficar comigo? Dylan arqueou uma sobrancelha. Você ainda duvida? Ela deu de ombros. Não duvido. Só quero ouvir você dizer. Ele sorriu. Sofia Carter, eu te quero ao meu lado para sempre. E nada neste mundo vai me fazer mudar de ideia. E naquele momento, Sofia soube que não precisava mais ter medo. Porque com ele, ela finalmente havia encontrado seu lugar. Os dias após o evento foram os mais calmos que Sofia já vivera. Não porque a vida tivesse ficado mais fácil, mas porque finalmente se sentia segura ao lado de Dylan. Agora, não havia mais medo, nem insegurança, nem barreiras. O amor deles resistira a tudo. E Sofia estava pronta para dar o próximo passo. Dylan também sabia que era o momento certo. Queria pedir Sofia em casamento desde o momento em que percebeu que não conseguiria viver sem ela. Mas agora, finalmente sabia como fazê-lo. Não queria luxo. Não queria nada grandioso. Queria algo simples, verdadeiro, do jeito que ela gostava. Então, naquela manhã, preparou a maior surpresa da vida de Sofia. Sofia acordou com uma mensagem em seu celular. Dylan, me encontro no lugar onde tudo começou. Ela franziu a testa. O lugar onde tudo começou. Então, de repente, percebeu que ele queria que ela fosse ao seu antigo ponto de venda. E seu coração deu um pulo. Quando chegou ao local, parou, surpresa. O lugar estava decorado de uma maneira especial. Havia pequenas luzes penduradas, pétalas de flores espalhadas pelo chão e uma caixa térmica no meio. E ao lado dela, Dylan estava parado, sorrindo. Sofia se aproximou lentamente. Dylan, o que é tudo isso? Ele pegou uma garrafa de água da caixa térmica e entregou a ela. Eu tinha que ter certeza de que você aceitaria esta última garrafa. Sofia sorriu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se ajoelhou, e o mundo dela parou. Dylan abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, porém incrivelmente bonito. Então, com um olhar sério e emocionado, disse as palavras que Sofia nunca esqueceria. Sofia Carter. Desde o dia em que te vi pela primeira vez vendendo água na rua com aquele sorriso desafiador, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Ela sentiu os olhos arderem. Você me ensinou que o amor não pode ser comprado, que o orgulho não significa afastar quem nos ama, e que a felicidade está nas pequenas coisas. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. E agora, quero saber, você quer passar o resto da sua vida comigo? Sofia sentiu o peito explodir. E sem hesitar, disse a única coisa que podia. Sim, Dylan sorriu, colocou o anel em seu dedo e, antes que pudessem dizer qualquer outra coisa, Sofia o puxou para um beijo profundo. O mundo ao redor deles desapareceu. Agora nada mais importava. Eles tinham um ao outro. E isso era tudo o que precisavam. O casamento aconteceu um mês depois. Sofia não queria um evento luxuoso, e Dylan queria que fosse exatamente do jeito que ela queria. Foi uma cerimônia pequena, simples, mas cheia de amor. Ela usava um vestido delicado e elegante, sem exageros. Ele nunca soltou a mão dela por um segundo. E quando o juiz finalmente anunciou que eram marido e mulher, Dylan segurou o rosto dela e sussurrou: Eu te amo, minha esposa. Sofia sorriu. Eu te amo mais. E naquela noite, enquanto dançavam sob as luzes da cidade, Sofia soube que havia encontrado seu lar. Não é uma casa luxuosa. Não na riqueza.
mas nos braços de Dylan Mitchell. E pela primeira vez em sua vida, tinha certeza de que este era apenas o começo. O que você achou da história de Sofia e Dylan? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E sinta-se à vontade para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.